Olá, seja bem-vindo em mais um Ligados na Palavra. Que bom que você está ali ligadinho no nosso programa. Estamos começando uma nova etapa do Ligados, sempre com temas atuais. E estamos começando as patologias, com os temas patologias atuais, que você pode estar perguntando aí em sua casa. Mas o que vem a ser essas patologias? E nós vamos trazer no decorrer dos programas aí a resposta para essa pergunta. Bom, em poucas palavras, é o estudo das causas e da natureza dos transtornos mentais. Já vamos abordar aí sobre esse tema. E durante, então, os programas, vamos abordar sobre transtorno de humor, transtorno de ansiedade, transtorno de alimentação, de comportamento, de humor. Enfim, são muitos assuntos curiosos e para isso vamos contar com uma equipe de psicólogos e conselheiros de primeira linha. Então vale a pena conferir. Fique com a gente porque está começando Ligados na Palavra. Muito bem, estamos de volta. Vamos então apresentar aí a nossa convidada, uma super convidada especial, doutora Clery de Matos Leão, psicóloga, professora, mestre aí em psicologia, também exerce aí na área de educação, na ludoterapia, que é um trabalho com as crianças, na parte lúdica, na terapia familiar, enfim, tem uma longa bagagem, ela vai estar conosco no decorrer desses programas. Tudo bem, doutora Clery? Que prazer, Sara, que prazer estar aqui, que prazer estar com você aí, amigo ouvinte. Nós teremos uma temporada muito especial, discursaremos sobre muitos assuntos especiais, não tão novos, mas repetitivos, com outras características, com outras funções, até relacionais, e vai ser muito bom tê-lo em nossa companhia. Que bom! E antes de entrarmos no assunto propriamente dito, vamos orar, vamos pedir a presença de Deus nesse programa. Querido Pai, que habita nos altos céus, te damos graças por mais este momento, Senhor. Vem estar com cada pessoa que está assistindo esse programa. Vem estar com cada participante aqui também, que possa falar, Senhor, de acordo com a sua vontade e também que venha esclarecer muitas dúvidas para o nosso telespectador. Senhor, esteja conosco, hoje e sempre nos abençoando. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Você já se deparou com estas perguntas? Eu não aguento mais. Ninguém me entende. Eu finjo que está tudo bem, mas as coisas não vão muito bem. Mas me sinto assim, péssimo, sem ânimo, sem vontade de nada. Eu não gosto de mim mesma. Não vejo saída para mim? Pois é. Então, nós vamos saber um pouquinho mais sobre esse assunto, depressão. Doutora Clery, doutora já comentou que é um assunto antigo, não é de agora, né? Mas me diz, o que é depressão? Durante a nossa vida, nós vamos encontrando uma mala vazia e nela vamos colocando vários conteúdos. Nem todos os conteúdos que colocamos na nossa bagagem são conteúdos legais, são conteúdos bons, são conteúdos aprazíveis de manter na nossa lembrança. A nossa mente é um continente muito grande, muito especial, e todas as coisas que acontecem no nosso dia a dia, seja consciente ou inconsciente, está sendo gravado no nosso HD interno. Quando nós encontramos numa BR uma placa depressão na pista, nós imediatamente sabemos que existe um buraco na pista. Durante o processo do desenvolvimento,
Pode ser que lá na infância ou na adolescência ou em qualquer momento, levado por qualquer circunstância, nós comecemos a dar muita importância a um episódio. E esses episódios, quando voltam várias vezes à nossa mente, vão fazendo essa depressão. Tá? A depressão é uma dor emocional. Hoje, a Organização Mundial da Saúde nos fala que a depressão é o maior problema de saúde pública do mundo. Então, uns é verdade, porque estão fazendo o diagnóstico errado. Nem toda tristeza é depressão. Nem toda a depressão vem com as características imaginárias de cada um. Algumas pessoas entendem que depressão vem de um jeito. Outros acham, como a Sara, bonita, gorda, cuidadosa, experiente, vai estar com depressão? Como assim? Ela faz o trabalho dela direitinho, ela faz o trabalho com eficiência, ela é muito responsável nas suas coisas. Aonde me convença disso? E como identificamos uma pessoa com depressão, doutora? Hoje, nós já podemos identificar a depressão na infância. Desde pequena. Desde criancinha. Aquela criança quietinha que fica na escola, pensativa, reflexiva, que não abre a boca para nada, que não interage, que não sai correndo, que não deixa a sua criança atuar. Ela já vai dando sinais, acendendo luzinhas, piscando informações. Presta atenção. Aquela criança que não tem vontade de pegar o microfone, de subir no palco, de brincar, de interagir. Então isso não seria só tímida? Não. É uma depressão? Isto. Olha só. E a depressão, ela é genética, já que identificamos em criança? Isto. Temos 50%. Se nós estivermos olhando um painel de fundo com histórico de depressão na família, em um dos elementos de primeira, segunda ou terceira geração, nós podemos já começar a prestar atenção nesse histórico. 50% nesta linhagem já vem com um marco de depressão na pista. Então, basta que eu pressione um pouquinho, às vezes um olhar tendencioso, um olhar, eu sempre brinco, sabe, Sara, que 1 centímetro de nariz faz a diferença. Um olhar em cima do ombro faz a diferença. Um olhar de baixo para cima faz a diferença. Um olhar que é mais acusador do que contemplativo faz a diferença. Então, vai depender muito do território já palmilhado, por onde eu caminhei, quais foram as grandes informações que eu tomei como pesadas, como deterioradas, como informações danosas para a minha vida. A depressão tem um painel, nós não vamos poder tratar de todas elas, mas vamos passar pelo menos por 5 delas. Nós hoje teríamos 9, mas as mais evidentes nós podemos ver com tranquilidade. Nem sempre, como é uma dor, como é uma doença que não tem um aparelho físico que possa, que você entre ali, né, e saia com diagnóstico. Porque a depressão às vezes vem acompanhada com muita tristeza, com muito sono, com ausência de apetite. O meu humor vai embora. Qualquer crítica para o depressivo é insuportável. E às vezes a gente, nossa, mas eu não falei nada, como assim? Eu fiz uma brincadeira. O depressivo não suporta a brincadeira.
E o que eu falo de suporte? Quando alguém diz, eu não suporto aquela brincadeira, eu não suporto aquela pessoa com aquelas gracinhas, eu estou dizendo, o meu suporte está frágil, o meu prego está no gesso. Sabe o prego Sim, quando sim. fica no gesso, que não segura muita coisa? Então a depressão fala de autocrítica exuberante. Eu tenho uma crítica interna. Quando vem a tua crítica, eu não tenho mais suporte para ela. Então em todos os momentos nós temos que ver assim, mudou o comportamento. Às vezes a depressão não é como a gripe, que quando eu começar a fazer tch, tch, você já identifica. Então todas as pessoas em qualquer faixa etária, em qualquer zona de relacionamento, o espirro, a tosse sempre vai ser característica de expulsão de alguma coisa que o meu organismo não está aceitando. É um socorro. E a depressão, ela tem cura ou ela fica ali, guardadinha, e a qualquer momento ela pode... Tá, graças a Deus tem cura sim, tá? Nós precisamos identificar a causa, né? A causa onde iniciou. No momento que nós estivermos falando sobre depressão reativa, sempre vai ter um episódio que desencadeie tal ato, um start. É a partir dali que começou. Mas às vezes nós podemos pensar assim, e aonde que existe o lugar para dor, para tristeza, na hora de uma perda? Se Deus colocou em mim 2 buraquinhos aqui, para que as minhas lágrimas, esta água salgada, que vem de um oceano sem praia, que é o desespero, e que mora dentro de mim, ela precisa sair desse lugar. Às vezes, o teu olhar que me incomoda em algum instante, precisa ser reconhecido por você que me incomoda. Sara, todas as vezes que você me olha desse jeito, eu acordo a Clerizinha sendo interpelada pela mãe, pelo pai, pelo professor em momento de vergonha. A vergonha é uma cúmplice permanente da depressão. Em algum momento eu senti vergonha de algo e de alguém. Tá? E por que você sente vergonha de algo ou de alguém? Não se sabe. A vergonha é sua. Você não precisa ficar envergonhada, Sara, se eu tropeçar na emoção no programa agora. Tá? Pode acontecer. A emoção pode fazer parte da nossa conversa em qualquer momento. E eu tenho que dar licença para a expressão da minha emoção, seja em forma de alegria, seja em forma de tristeza, seja em forma de dor, seja em forma de clamor. Eu posso gritar por socorro. A depressão vem com pequenos gritos silenciosos de dor. A dor é na alma. E no próximo programa nós vamos passear por um salmo e o amigo ouvinte pode encontrar na sua Bíblia o Salmo 102, que tem a definição plena de depressão, já vivida lá atrás na vida de Davi. Como é importante nós reconhecermos que a depressão não é um mal atual. Olha, então já nos tempos de Davi já existia, já tinha depressão. Isso mesmo. Olha que interessante. Você sabe que quando eu vim para Curitiba, eu era do interior, né, Telêmaco Borba, e eu nunca ouvi falar em depressão. Eu vim ouvir aqui em Curitiba. Eu falei, gente, será que é um mal de cidade grande? Porque não existia, né? Eu na adolescência ali nunca ouvi falar. Poderia até ter pessoas doentes com depressão, mas não era diagnosticada.
né? Ou era diagnosticado tristeza ou não está bem, mas não depressão, né? Então, a partir acho que de 90, dos anos, que foi sendo mais divulgado e trabalhado, e que eu comecei a deparar com o assunto de depressão. E às vezes daí eu pensava, poxa, acho que fulano tinha depressão lá em Telêmaco, mas não era tão divulgado e tão comentado e tão explicado e explanado assim como hoje, né? Veja, Sara, às vezes nós temos o episódio, a imagem, as características, mas não temos a definição. Sabe quando você troca de carro e que você começa a ver carro igual ao seu em todos os lugares? É porque você tem um conhecimento adquirido, você adquiriu um conhecimento, e daí você começa a ver, nossa, poxa, quanta gente tem um carro igual ao meu. Às vezes uma roupa, uma marca. Acho que antes era porque não prestava atenção, né? Não se prestava. Às vezes era tido como mau humor, como eu lembro na minha infância, que é um pouquinho mais distante da sua, a gente fala, o vô está reinando, né? O vô está de mau humor. Não mexa com o vô hoje. Então, deixa o vô quieto, não o incomode. Era aquela pessoa que já mostrava, sabe, que o seu humor estava quase terminando. Nós somos movidos por humores, né? Então, em relação ao humor, há uma linha muito tênue entre bipolaridade e depressão? Tá, Na a questão do bipolaridade é a troca rápida de humor. Entendo. O humor positivo dá lugar para o humor negativo rapidamente. E a Às vezes explosão? você está muito feliz, muito alegre, sabe, muito comunicativo, e de repente aparece um cenário na sua mente que interrompe, que bloqueia aquela emoção, e rapidamente o efeito gangorra acontece. E a depressão, Musa. ele mantém. A bipolaridade é essa alternância de humor. Ok. Em determinado momento você está muito feliz, em determinado momento você está muito triste. Só que existe uma temporalidade para isso. Normalmente, para que se caracterize uma depressão, não é só você pisar no meu pé e eu ficar brava com você, tá? E alterar o meu humor, que estava muito adequado até então. Não é só isso, é quando ele se instala por mais tempo. Então, na bipolaridade, nós ficamos praticamente 6 meses na montanha e 6 meses no vale. Na montanha, o que a gente faz? A gente faz festa. E no vale, o que a gente faz? A gente chora. Porque na montanha, eu posso estar vendo o mundo de um outro jeito. Eu sou superior. E às vezes nós vemos algumas pessoas, Sara, que trazem um orgulho muito exacerbado de si, das suas condutas, da sua forma de ser. Às vezes é o esconderijo da depressão, sabe? Essa necessidade de exposição, essa necessidade de ser aceita, essa necessidade de ter a última palavra. São sinais invertidos, né? E de repente você sai de cena. Não mais que de repente você sai de cena, você não quer mais ter amizade com aquela pessoa, você não quer frequentar mais aqueles lugares. Sem que a pessoa tenha feito algo. Absolutamente nada. Entendo. Porque é irrelevante o fator fazer. Porque a depressão, ela não se atende a réguas, sabe? Às vezes a régua é muito curtinha. Como eu disse no início, às vezes basta um olhar, às vezes o tom de voz, às vezes um pedido não atendido, né? Você me pede uma coisa e naquele momento eu não tenho para te dar. E pior que isso,
você pode me fazer um convite. Você pode dizer assim, Clery, depois da gravação, vamos tomar um sorvete? E eu dizer assim, Sara, sem chance, eu vou sair daqui correndo para trabalhar. Eu tenho um monte de coisas para fazer. Essa rejeição pode ser entendida por você como ela não gosta de mim. Nós fizemos um programa, eu fiz o máximo por ela, eu orientei-a num monte de coisas e ela não aceitou tomar um sorvete comigo. Mas é bastante delicado, né? A gente não sabe em que momento toca a sua ferida, porque as nossas feridas, e eu me vesti dessa forma para mostrar que o impermeável não é visto pelo outro. Quando você me vê de couro, você me vê impermeável, você acha que nada me toca, mas você não está vendo os hematomas que eu carrego dentro de mim, ou que eu carrego em mim. Esses sinais, se eu começar a me despir e eu me mostrar para você, você vai entender, nossa, Clery, não é tudo isso que eu imaginava que fosse. Então a depressão tem características. Eu saio hoje com você, nós vamos para um restaurante, eu experimento todas as coisas, eu me delicio com todas as guloseimas que estiverem à mesa, eu rio com você, eu gargalho de coisas pequenas e insignificantes, eu sou parceira para qualquer tipo de convite que você fizer. E você, baseado nessa fotografia minha de hoje, amanhã você liga cedinho para minha casa. Você mudou? Eu não atendo o telefone. Mudou completamente. Mudei. Tá. E daí, você se torna invisível para mim. Você se torna um robô, um ET. Não faz mais sentido na minha vida. E eu começo a me esconder. Por quê? Porque no dia de hoje eu gastei toda a minha energia com você para atrair a tua aprovação. Mas era o último tequinho de energia que eu tinha. A gente nunca sabe em que momento termina. Pode ser que o meu gasto de energia nos últimos meses tenha sido super intenso e eu não estou conseguindo repor. Por isso que é importante a gente se alimentar de alimentos legais para a nossa vida, tanto no que eu como, tá? E quando eu falo em alimento, eu falo do que eu como, eu falo do que eu vejo, eu falo do que eu ouço, eu falo do que eu toco. Esses são os meus alimentos. E da forma que eu me alimentar no dia a dia, se eu me alimento de terror, né? Se eu assisto filmes de terror, o que eu vou ter dentro de mim? Eu vou ter esses elementos. Se eu me alimento de coisas boas, o que eu vou ter dentro de mim? Quando eu devolvo alguma coisa para você, eu devolvo o que eu tenho de sobra dentro de mim. Se eu tenho muito amor dentro de mim, eu vou entregar amor para você. Se eu tenho muita paciência dentro de mim, eu vou te entregar a minha paciência também. Eu sempre, assim, eu digo sempre que ninguém dá o que não tem. Isso. Né? Ninguém dá o que não tem. Bom, para nós irmos caminhando para o final, só uma questãozinha. Qual seria a melhor forma com essas pessoas com depressão? Ela se afastou. Ela se fechou, mas a gente procurar ir atrás ou dar o tempo dela também. Veja, Sara, o mais sábio dá o primeiro passo, porque o depressivo, ele não tem noção do que está acontecendo com ele. Sabe quando a gente deixa o rastro no caminho, mas a gente não percebe o rastro que deixou? O depressivo vai deixando rastros,
Ontem era, hoje não é mais. Ontem fazia isso, hoje não faz mais. Ontem não comia tanto, hoje está comendo demais. Ontem não dormia tanto, hoje está dormindo demais. Vai aparecendo no painel. E quem vê esse painel é o sábio, é o inteligente e que vai te conduzir. Sara, eu estou vendo que durante os últimos meses você tem mostrado uma diferença da Sara que eu conheci. O que está acontecendo com você? Não, nada. E é o próximo assunto que nós vamos tratar, que é a depressão reativa. Exato. Então, nós vamos entrar neste momento para ver qualquer episódio pode se tornar a pedra de tropeço indutora de uma depressão. Muito bem. Lógico que nós vamos entrar na depressão endógena, que é caracterizada por falta de elemento químico no cérebro. Okay? Muito bem, tenho certeza que você aí está curtindo o programa, você está interessado nesse tema, né? A explicação da doutora Clery é maravilhosa, eu particularmente sou fã dela porque sempre expõe o assunto, tem conhecimento de causa e é gostoso, passa o tempo assim que a gente nem sente. Estamos então chegando ao final deste programa, continue com a gente assistindo os próximos programas que nós estaremos aí trabalhando mais tema sobre depressão. Muito obrigada, doutora Clery, até o próximo programa. Obrigada, Sara, obrigada, amigo ouvinte, estamos te esperando no próximo encontro. Exatamente. Vamos finalizar com uma oração? Querido Pai, obrigada por esses momentos esclarecedor que o Senhor colocou em nossas mentes, ó Pai. Venha estar com cada um de nós, com a doutora Clery e com todos que estão assistindo o programa neste momento. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Obrigada e até o próximo programa. Acesse os nossos sites, os nossos links estão aí embaixo. Assista os outros programas também e os outros temas. Até mais. Tchau, tchau.